Além da meta da inflação no Brasil estar sendo batida e inclusive superada, o Banco Central está decidido em bater a meta da Selic em 2025 também, que está sendo projetada pelos bancos em 15,75% no final do ano. Nós já fechamos o primeiro ano de janeiro com o Copom sinalizando uma alta de 1%, elevando a Selic a 13,25% ao ano. E olha, isso impacta diretamente o mercado imobiliário. Eu lembro em 2015, quando eu atuava ainda como corretor de imóveis, antes de me formar em engenharia civil, já morava aqui em Balneário Camboriú, já investia aqui. Eu trabalhava como corretor e não via ninguém na rua, parecia que tinha bola de feno batendo, ninguém querendo comprar imóveis. Inclusive, naquela época, eu fundei um portal de permuta de imóveis, como uma startup, justamente para auxiliar na liquidez do mercado imobiliário, para que as pessoas pudessem trocar e gerar mais vendas, de tão parado que estava o mercado imobiliário em virtude da economia. E por coincidência ou não, a taxa Selic da época estava em patamares bem similares ao que está hoje. Com a Selic aumentando, como está acontecendo agora, é uma perspectiva de aumento ainda maior, o custo do crédito para financiamento imobiliário fica ainda mais caro e as famílias não conseguem ter acesso a um financiamento para comprar casa própria ou para investir em imóveis. E com isso, elas postergam a compra. Não quer dizer que elas vão deixar de comprar, elas postergam esse investimento, essa aquisição da casa própria. E se ele ficar menos líquido a ponto de não ter negócios, de paralisar, a gente pode ver uma nova crise imobiliária aí nos próximos anos. Mas será que isso pode gerar uma nova crise ou não? Vamos entender os números nesse vídeo aqui para você tomar a melhor decisão de investimento imobiliário, da aquisição dos seus imóveis ou vender eles nos próximos anos, tá? Então, já curta esse vídeo, já compartilhe ele também para pessoas que investem, amigos seus, familiares que investem em imóveis, para vocês entenderem o panorama do mercado imobiliário e já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as notícias mais relevantes do mercado imobiliário. A raiz do problema aqui é a inflação que não está sendo controlada. No último ano, a meta era 3% ao ano, então todo país ele tem uma meta de inflação positiva, e não pode ser superada muito, né? Tinha um 1,5% para mais ou para menos, ou seja, poderia se tornar aí 2,5%, como poderia chegar até 4,5%. Porém, nós superamos ela para 4,83% em 2024. Então, agora, toda essa busca de aumento da Selic é para frear esse furo no teto da inflação que pode acontecer novamente em 2025. Nós já estamos com uma projeção de inflação para 2025 em 5,51%, bem maior do que no último ano. Isso faz com que pressione a Selic para subir ainda mais, para desestimular a economia, desestimular crescimento, desincentivar financiamentos, captação de recursos e dar uma esfriada na nossa inflação. Um parênteses aqui, né? O Lula colocou o Galípolo como presidente do Banco Central justamente para diminuir a taxa Selic e ele está aumentando. Será que não é combinado entre eles? Porque o aumento da Selic é antipopulista, né? A população, principalmente a camada mais com menor renda, sente muito isso lá no preço dos alimentos, no mercado, na gasolina, em tudo. Só que se o governo não fizer isso, se o governo não permitir esse controle da inflação através do Banco Central, vai ser um problema ainda maior. Então, assim, na frente das câmeras, o Lula disse assim, não, o Banco Central tem que baixar a todo custo, a Selic não faz sentido aumentar. Mas lá nas reuniões, né, mais secretas, ele fala assim, cara, dá um jeito de controlar isso aí, aumenta a Selic para depois nós conseguirmos diminuir ela. Até porque nós já estamos em eleições, gente, né? 2026 está ali, já está todo mundo se organizando para isso e precisamos, aliás, o governo precisa diminuir a Selic para que a economia volte a ficar mais estável, mais confiante, para que a picanha fique mais barata e aí ele possa se reeleger, né? Esse é o fato. Então pode ser que nós tenhamos surpresas, tá? Fique com esse ponto aí durante esse ano, tá? Essa projeção dos bancos de 15,5% ao ano, talvez até mais da Selic, pode ser que não aconteça em virtude de uma canetada populista aí para a diminuição da Selic e um favorecimento à reeleição do presidente Lula. E olha só, por incrível que pareça, né? Pode ser que você não sinta isso ao seu redor, mas isso são as fontes oficiais do governo da economia, através do IBGE, que houve um aumento em 2024 na renda do brasileiro. Mais especificamente, 50,1% dos lares brasileiros têm uma renda superior a R$ 3.400 por mês. Agora, eu desconfio que isso seja ainda maior, porque, convenhamos, muita gente não comprova a renda, não declara, recebe em dinheiro, não faz imposto de renda, então pode ser que esse valor seja ainda maior. Não estou dizendo que a economia está indo bem, muito pelo contrário, né? R$ 3.400
poucas pessoas conseguem sobreviver, uma família consegue sobreviver com esse recurso. Então, provavelmente, esse número seja ainda maior, só que os dados oficiais são esses. E esse aumento da renda se deve à diminuição da taxa de desemprego no Brasil. Segundo, mais uma vez, fontes oficiais, nós estamos com 6,6% dos brasileiros sem emprego, que é o menor patamar desde que esse número começou a ser contabilizado. O menor patamar da história. Então, em relação a isso, nós temos mais pessoas com trabalho, mais pessoas produzindo. As empresas, por tabela, também estão produzindo mais riqueza sendo produzida, mais dinheiro no mercado, mais pessoas tendo salário, mais pessoas gastando, a economia girando mais e a inflação aumentando. Com a inflação aumentando, Selic sobe e o custo do capital para novos financiamentos imobiliários também sobe, então o crédito imobiliário é penalizado nesse momento. Tá? E vamos falar aqui dos 3 segmentos principais no Brasil. Segmento popular, que se encaixa no Minha Casa Minha Vida, imóveis até 350 mil reais. Qual que é a perspectiva nos próximos anos? Será que nós vamos ter uma crise imobiliária no segmento popular? Até final de 2026, zero perspectiva, tá? Porque uma das bandeiras desse governo é construir 2 milhões de novas moradias pelo segmento popular, pelo Minha Casa Minha Vida, que está sendo feito... tem dinheiro, tá? FGTS e também recursos vindos do Ministério das Cidades, que mais conhecemos como o nosso dinheiro, o imposto do Brasil, né? Que vai para o governo e ele é distribuído pelos ministérios, é injetado para subsídios e para financiamentos de imóveis populares até 350 mil reais. E esse recurso teve em 23, teve em 24, meta desse ano. Tá tudo certo com esse recurso. Então, quem constrói imóveis do segmento popular, quem vai adquirir, nada muda. Não tem crise nesse segmento, ao menos pelos próximos 2 anos. Se houver mudança de governo, né, a partir de 2027, pode ser que mude nome, pode ser que mude os fundamentos. Se não houver, isso vai continuar. É por isso que a gente entende porque que alguns banqueiros e algumas construtoras defendem, né, o atual governo, justamente porque eles são favorecidos nesses casos. Mas vamos pensar pelo lado bom também, tá? Que a população também é favorecida, o segmento popular é favorecido, ter acesso à moradia. E aqui, gente, eu sou liberal, né? Eu não torço para nenhum extremo. Agora, quem estiver remando o barco, né, o comandante do barco, eu vou torcer para ele. E eu espero que você torça também, porque se o barco furar, a gente afunda todo mundo junto. Então, eu espero que tenha razoavelmente bons anos pela frente aí, seja esse governo ou um próximo. No segmento de médio padrão, imóveis de, vamos considerar aqui, 350 mil, que foge do Minha Casa Minha Vida até 1,5 milhão. Aí nós temos a classe mais afetada com esse aumento do custo do capital. Porque esses recursos, eles ficaram mais caros nos últimos anos, tá? Pelo SFH, Sistema Financeiro Habitacional, os recursos vêm da poupança. Nós temos uma trava de 12% ao ano. É o máximo de juros que pode ser cobrado por esse recurso. Porque se ele vem da poupança e a poupança ela não rende mais, aí, mesmo com a TR 7,5% ao ano, aproximadamente, não tem porquê o banco ter um spread maior, né, do que 12%. Já tem uma segurança muito boa ali para fazer o empréstimo desse recurso. Só que teve um aumento de demanda acima do esperado pelos bancos, pelo governo, na aquisição de imóveis, no acesso a crédito imobiliário. Foram 186,7 bilhões em créditos disponibilizados para novos financiamentos em 2024. Então, acabou o estoque de recursos da poupança. E esse segmento é o mais afetado porque não conseguiu fazer novos financiamentos. A perspectiva para 2025 é esse recurso ser novamente disponibilizado, em virtude que imóveis a partir de 1,5 milhão que utilizavam recursos do SFH, da poupança, passem a ser utilizados recursos do SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, onde os recursos vêm de fundo de investimento, LCIs, LGs, enfim, vem do mercado financeiro, com um custo maior de capital. A Caixa mesmo ela já cortou. A partir de um imóvel a partir de 1,5 milhão, recurso vai ser do mercado financeiro, com um custo de capital de ao menos 114% do CDI, ou seja, a gente está falando aí em 13%, 14%, 15% aí de juros sobre esse recurso. Já os bancos privados, Bradesco, Itaú, ainda eles não estão com o estoque todo de recursos da poupança zerados, então eles conseguem fazer novos financiamentos ainda numa taxa mais amigável. 11% ao ano, 11,5%, próximo de 12%, tá? Mas menos do que isso a gente não tem perspectiva de ver tão cedo. Então esse acesso a crédito pelo segmento do médio padrão é um problema bem desafiador, mas que 2025, em virtude de estar mais concentrado para o público do médio padrão, de imóveis de 350 mil a 1,5 milhão,
Depende de onde você estiver morando no Brasil. Imóvel de 1,5 milhão, ele é um imóvel médio alto padrão, ele não é um imóvel de alto padrão. Onde eu nasci, o imóvel de 1,5 milhão dá para comprar a casa do prefeito e ainda sobra dinheiro. Mas tem outras regiões, como aqui em Balneário Camboriú, que 1,5 milhão você não compra praticamente nada. E em se tratando de imóveis de alto padrão, vamos considerar esse corte a partir de 1,5 milhão, tá? Ao menos para a gente ter o contexto aqui. Aí, esse público ele sente menos a crise. Menos se a economia vai bem ou mal, a empresa dele continua indo bem. Às vezes faturou um pouco menos de um ano para outro, mas continuou lucrando. Então, se essa família tem o desejo, tem o sonho de adquirir a casa própria, ou se sobrou um recurso lá da empresa para esse cara investir, ele continua investindo em imóveis. Eu sinto isso na pele todos os dias, porque muitos investidores buscam a CP8 para investir em imóveis. Tanto brasileiros que moram no Brasil, quanto brasileiros que moram fora, como também gringos que investem em imóveis aqui no Brasil. A gente continua sendo um alvo pela valorização que tem os imóveis aqui no Brasil, bem superiores a outras regiões do mundo. Então, o segmento de alto padrão é um público menos afetado por crises, por escassez de crédito, por aumento da Selic. Esse público vai continuar consumindo mesmo assim. Talvez um pouco menos, um pouco mais em determinados momentos, mas ele continua consumindo. Então será que o preço dos imóveis pode cair nos próximos anos? Pode sim. Se nós tivermos um desafio, uma escassez de crédito muito grande, aliado à falta de otimismo da população, isso pode fazer com que o preço dos imóveis caia. Principalmente em relação ao otimismo. Se o otimismo do brasileiro cair, aí o preço dos imóveis pode cair sim. Por exemplo, na depressão de 29, né, onde teve um problema financeiro mundial que começou pelos Estados Unidos, apenas 2,5% da população investia no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, que foi onde originou o crash da Bolsa em 29. Só que isso gerou um pânico em todo o mercado. Mesmo pessoas que não investiam, desses 2,5%, é praticamente irrelevante em relação à economia total, mas essas pessoas tiveram problemas financeiros, só que isso gerou um pânico em todo o mercado, todo mundo tirou o pé do acelerador, opa, eu vou segurar o dinheiro aqui, começou a travar uma reação em cadeia em toda a economia, tudo travou e gerou aquele momento. Por causa do quê? Principalmente confiança no futuro. Então, se nós tivermos uma crise de confiança no governo atual, nos próximos anos, isso pode gerar, sim, mais oportunidades no mercado imobiliário, tá? Claro, tem muita gente que não precisa necessariamente vender o imóvel. Coloca para venda, mas também se não vender, tá tudo bem. Agora, quem precisa vai fazer preço. Então, o que você pode ver nos próximos anos são mais oportunidades. Oportunidades, né? Aqueles 15%, às vezes 20% de desconto no imóvel, quando que em momentos de bonança, em momentos de acesso a crédito liberado, de taxa de juros baixa, essa pessoa não aceita vender nenhum por cento de desconto abaixo do preço que ela está pedindo. E a gente sabe, né, que demanda no Brasil tem uma demanda absurda por novos imóveis. Então, se recursos forem recolocados no mercado em 2025 e a confiança não for abalada, não tem crise à vista no mercado imobiliário. Caso contrário, abre precedente sim. Mas então, onde que vale a pena investir em imóveis nos próximos anos? Onde estão as melhores oportunidades? Olha, por incrível que pareça, imóvel na planta é uma das coisas que mais valoriza, onde os brasileiros mais investem quando a taxa de juros está alta. Por quê? Porque o custo do capital hoje para um financiamento imobiliário, para tomar recurso no banco, está em 12%, 13% ao ano, às vezes 15% ao ano. Mas quando você compra um imóvel na planta, você dá uma pequena entrada, um parcelamento longo, e a correção desse capital, que você ainda não quitou com a construtora, com a incorporadora, ele é corrigido pelo CUB, pelo INCC, que varia entre 4% e 6% em média nos últimos anos. Então, menos da metade do custo do crédito imobiliário por um banco. E você sabe que esse imóvel na planta, dentro de 3, 4 anos, provavelmente vai estar pronto, a depender do tamanho do empreendimento. E daqui 3, 4 anos, o nosso ciclo econômico muda novamente, as pessoas saem às compras e você tem um imóvel que custou pouco para você em termos de custo de capital, mas que valorizou nesse período. E aí você consegue revender com um ágio maior do que você teria se fizesse um financiamento imobiliário. Inclusive, se você quer entender mais como investir em imóveis na planta, onde que vale mais a pena investir no Brasil, eu vou deixar um link aqui na descrição para você investir em imóveis comigo e com a CP8, aqui no litoral norte de Santa Catarina, que tem as melhores oportunidades das últimas décadas, inclusive das próximas, tá? Lembrando que eu não sou corretor de imóveis, tá? Eu tenho construtor, tenho incorporadora, e essa call que nós vamos agendar contigo, ela vai ser uma consultoria. Você vai entender muito sobre o panorama do mercado imobiliário, muito além de um investimento puro e simples, quanto investe, quanto retorna e tudo mais. Então,
agenda com o nosso time aqui, faça sua aplicação, que vai ser um prazer falar contigo. Outro investimento que está valendo muito a pena no Brasil, imóveis de leilão. Aumentou muito o número de imóveis de leilão nos últimos anos. E aí tem uma oportunidade de você comprar com deságio. E afinal é onde você tem maior poder, é na compra do imóvel e não na venda. Na venda vai vender pelo preço de mercado, mas na compra o dinheiro está contigo, você tem maior poder de decisão. Então se você consegue comprar 30%, 40%, 50% mais barato do que o preço de mercado desse imóvel, em leilão, você já está saindo na frente de qualquer pessoa que vai querer vender depois. E se você reunir o imóvel de leilão com o house flipping, com a reforma dele, aí você tem um potencial de revenda bem melhor, porque ele vai ter um outro aspecto, né? Então você consegue reunir um bom desconto, né? Um deságio na compra, também com uma percepção de valor maior na venda. E construir para vender, que é o que eu fiz nos últimos anos, construindo casas para venda. Vendi agora em janeiro uma casa de 9 milhões de reais. Esse é um formato que continua valendo a pena, porque você tem uma margem considerável para você vender esse imóvel, que é uma margem de segurança também, se tiver que fazer preço, né? Você não vai vender pelo mesmo preço que custou a construção, né? E aí, como você está comprando terreno em 2025 para construir esse ano e vender em 2026, 2027, você ainda tem um tempo para a economia se reajustar ou mesmo para você vender durante a construção. Só que só construa onde tem muita demanda, né? Fundamento do mercado imobiliário. Não dá só para você construir em qualquer lugar achando que vai vender, porque não é assim que o mercado imobiliário funciona, tá? Tem que aliar os fundamentos do mercado. Principalmente no segmento popular, que tem muita demanda nos próximos anos, também no alto padrão, que sofre menos interferência de crédito imobiliário, como eu falei durante o vídeo. E se você quer entender as perspectivas do mercado imobiliário para 2025, eu vou deixar um vídeo aqui que eu gravei sobre os fundamentos do mercado imobiliário para esse ano. Assista porque vai valer a pena.